Olá, seja bem-vindo ao episódio 00 da nossa série Palavra do Pastor. E talvez você esteja se perguntando, mas episódio 00, que história é essa? Gente, no episódio 00 a gente explica algumas questões assim, alguns conceitos que precisam ser bem entendidos para que você possa aproveitar o melhor possível esses conteúdos que vêm nos próximos vídeos. E aqui no episódio 00 eu quero falar com você sobre essa história de chamar Paulo de pastor. Que história é essa de chamar Paulo de pastor? Afinal, ele não era um apóstolo? Afinal, não era assim que ele se definia nas suas cartas? Afinal de contas, não foi dessa forma que Lucas descreveu o apóstolo Paulo como esse grande desbravador? É verdade, gente. Paulo era um apóstolo. Entretanto, a olhar para Paulo, para os seus escritos, apenas na perspectiva do desbravador, vai fazer com que você tenha uma visão muito limitada do ministério e até mesmo da teologia de Paulo. Paulo era esse grande desbravador, mas ele era também um grande pastor. E esse caráter pastoral do apóstolo Paulo está claro no próprio ato dele escrever cartas. Ele não escreve cartas para plantar igrejas, ele escreve cartas para conduzir, para cuidar, para edificar essas igrejas. Ele escreve como um pastor. E dentro das cartas de Paulo tem muitas evidências de toda a densidade do coração pastoral de Paulo. Mas tem uma dessas cartas que eu quero chamar sua atenção para um dos trechinhos dela. Vamos ver junto? Olha só, a segunda de Paulo aos Coríntios. Olha a segunda de Paulo aos Coríntios. Como que aqui você vai ver o coração pastoral de Paulo desenhado? Olha o que ele diz, verso 28, 2 aos Coríntios 11, 28. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Vamos olhar com cuidado algumas questões aqui. Primeiro é que Paulo fala de coisas exteriores que pesavam sobre ele. Que coisas eram essas, gente? Leia depois o capítulo 11 e você vai ver que ele fala de perseguições, de aprisionamentos, de açoites, de naufrágios, coisas que ele havia passado como um apóstolo de Jesus. Ele fala que além dessas coisas, ainda havia algo que pesava sobre ele. E o que pesava sobre ele? Ele define aqui como uma preocupação com todas as igrejas. Então havia coisas que doíam, vamos dizer assim, em Paulo de fora para dentro. As suas perseguições e sofrimentos como um apóstolo. Entretanto, havia algo que doía em Paulo de dentro para fora. E o que doía em Paulo de dentro para fora? O que doía em Paulo de dentro para fora era uma afeição, um sentimento que ele carregava em relação às igrejas. Bom, olha só. Paulo não escreve as suas cartas como um técnico dentro de uma sala, examinando papéis, examinando resultados estatísticos e dando ordens impessoais. Não. O que nós temos nas cartas de Paulo é a tradução do coração, de um coração que não lidava com a obra de Deus com sangue frio. Era o coração de um homem que sentia algo em relação ao povo que ele orientava, que sentia um zelo, carregava um zelo que trazia desconforto, chegava a trazer desconforto dentro dele. Bom, gente, esse zelo é o zelo do coração de um pastor que sabe o valor que uma vida tem para Cristo, um pastor que sabe a importância de uma igreja viver alinhada com a palavra de Deus. Então, nos próximos vídeos, você não vai ler aqui junto comigo trechos de um relatório feito por um homem que lidava com a obra de Deus com sangue frio. Você vai ver os conselhos. Eu e você vamos aprender juntos com as instruções e os conselhos de um homem que tinha um coração pastoral, um coração como o de Jesus, um coração que tinha zelo e cuidado pela vida das pessoas.
Por isso eu quero dizer a você, seja muito bem-vindo a essa série de reflexões devocionais intitulada Palavra do Pastor. Que Deus te abençoe.